Boa tarde a todos. De facto, agradecer a presença da ilustre personalidade que temos aqui connosco, do Dr. Capolo dos Santos, e do público aqui presente, em nome da minha candidatura Vivemos a Lourdes, do Partido Socialista. Muito agradecemos a vossa presença aqui também. Este é o quinto debate com conjunto que temos vindo a realizar. No próximo dia 31 iremos debater o tema de energias verdes e no dia 6 de setembro um tema de extrema relevância, que é a ação social e a educação. Hoje voltamos a um setor estratégico para a Lourdes, a agricultura. Iremos debater a política agrícola comum com o Dr. Capolo dos Santos, um conceituado deputado europeu e, simultaneamente, relator no Parlamento Europeu para os principais regulamentos da reforma da política agrícola comum. A agricultura é um dos pontos estratégicos do programa da minha candidatura. Portanto, é uma aposta que nós, em nome do Partido Socialista e da candidatura que Vivemos a Lourdes, é das apostas fortes que a gente tem que fazer, nomeadamente, temos um plano estratégico para a Lourdes, também dá-nos essa indicação, mas a nossa iniciativa queremos apostar fortemente neste ponto. Promover também o empreendedorismo, apoiando novos empresários agrícolas, como também as profissões complementares, é também os nossos objetivos. Na minha candidatura, Vivemos a Lourdes, está empenhada na resolução de problemas concretos que afetam o setor. Eu posso citar aqui 3 ou 4 exemplos. Nós temos necessidade de construção de pequenas barragens ou açudes. Temos problemas a nível de eletrificação das parcelas rurais, que é necessário, portanto, apoiar estas parcelas agrícolas. Continuamos também a abrir novos caminhos rurais e a apoiar fortemente, porque tem sido o trabalho que este Executivo desta Câmara tem feito há mais de 20 anos, abrir estes caminhos rurais, que é fundamental todo o apoio a este setor agrícola, como também na defesa e promoção dos produtos agrícolas regionais. E queremos também apoiar estas empresas na área de exportação. Obviamente que a Câmara não pode financiar, mas podemos apoiar de uma forma concreta todos esses incentivos que temos de fazer. Posto estas algumas prioridades, obviamente não quero alongar, quero passar aqui a palavra ao meu amigo José Manuel Dias Custódio, que ele é que é o moderador deste debate. Portanto, a todos vós, muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Queria cumprimentar todos de igual modo e queria cumprimentar o João Duarte e queria cumprimentar o meu amigo Dr. Capolo Santos, que ao ser convidado para vir à Lourdes disse que vinha à Lourdes com muito gosto e que a seguir a vir à Lourdes ia começar a trabalhar em Bruxelas. Por isso, nada melhor do que haver a matéria para irmos para Bruxelas. Para irmos para Bruxelas. Luís Manuel Capolo Santos, nascido em Montemor o Novo, a 22 de agosto, fez há poucos dias, de 51, casado, 2 filhos, habilitações académicas, licenciado em Sociologia pela Escola Superior de Estudos Sociais e Económicos de Évora, em 1976, atividade profissional, iniciou a sua atividade profissional em 1972 como trabalhador estudante, lecionando nas escolas secundárias de Ringue de Monsaraz e de Montemor o Novo, tendo nessa altura desempenhado funções de Presidente do Conselho Diretivo. Em 1977 ingressou no Ministério da Agricultura, onde durante 14 anos desempenhou diversas funções, como técnico, dirigente e gestor de diversos programas e projetos de desenvolvimento. Nesta qualidade participou em diversas ações de formação e de especialização técnica ou profissional no país e no estrangeiro, essencialmente nos domínios da direção, gestão, formação e extensão rural. Atividade política. Em 1976 e 79, entre 76 e 79, desempenhou funções de vereador na Câmara Municipal de Montemor o Novo e no mesmo município, membro da Assembleia Municipal entre 1980 e 1995. Em 1997, aderiu ao Partido Socialista, onde passou a desenvolver intensa atividade política, sucessivamente nos planos local, regional e nacional, tendo a estes níveis exercido diversos cargos de direção partidária.
Em 1991 foi eleito deputado da Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Évora, tendo sido reeleito em 1995, 99 e 2002. Em 1993 foi designado porta-voz parlamentar do PS para os assuntos agrícolas. Em outubro de 1995 foi nomeado secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e 3 anos depois ascendeu a Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas. Cargo que desempenhou até abril de 2002. No âmbito dessas funções, exerceu durante a presidência portuguesa da União Europeia no primeiro semestre de 2000 o cargo de Presidente do Conselho Europeu de Ministro da Agricultura. Em dezembro de 2001 foi eleito Presidente da Assembleia Municipal de Évora. Em abril de 2002, após ter cessado funções ministeriais, assumiu o cargo de Deputado da Assembleia da República, tendo sido membro da Comissão Parlamentar de Assuntos Europeus e Política Externa e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. É membro da Comissão Política e do Secretariado Distrital da Federação Distrital de Évora do Partido Socialista e da Comissão Nacional e da Comissão Política do Partido Socialista. É deputado europeu desde julho de 2004. É membro efetivo da Comissão Política Parlamentar da Agricultura e da Comissão Parlamentar das Pescas e suplente da Comissão Parlamentar do Ambiente, Saúde Pública e Qualidade Alimentar. É ainda membro efetivo da Delegação para Relações com os Estados do Golfo e o Iémen e suplente da Delegação à Comissão Parlamentar Mista da União Europeia-México. É isto que consta do currículo tirado das novas tecnologias. Nos dá logo imediatamente o currículo. E por isso eu dava a palavra ao meu amigo Dr. Capola Santos para usar da palavra. Claro que hoje não temos nenhum ramo de flores, essas flores são outras. São flores que o deputado Capola Santos gosta muito, estima, e que tem feito muito por elas, por estas e outras. E por isso eu dava-lhe a palavra para que pudesse dar o seu contributo para toda esta gente que aqui está e para que estes transmitam aquilo que aqui aprenderam, porque há muita gente que não conhece e precisa ser esclarecida. Isso. Então, muito boa tarde a todos. Eu quero naturalmente começar por agradecer este convite que me foi dirigido pelo José Manuel Custódio e pelo João Duarte para estar aqui. É um grande prazer que aqui estou mais uma vez na Lourinhã. Este é um município muito comprometido e muito empenhado com a agricultura e o seu desenvolvimento, e não espanta que assim seja, porque de facto esta é uma grande riqueza do Oeste e deste concelho, que tem um enorme potencial, mas que também tem muitas dificuldades, e acho que é muito importante que uma Câmara Municipal tenha o setor no centro das suas prioridades, e isso gratifica muito. É uma oportunidade também para rever velhos amigos, e por isso, quando dirigiram o convite, naturalmente que acedi de imediato, apesar de estar no último dia das minhas férias, como disse, mas enfim, portanto também já tive 4 semaninhas, não me posso queixar, e segunda-feira lá retomarão os trabalhos em Bruxelas. Eu proponho vir aqui fazer uma breve explicação sobre o ponto de situação atual da reforma da política agrícola comum. Já que nós estamos na Europa, a nossa agricultura está integrada na política europeia e é da política europeia que vem o essencial do regime de apoios e de incentivos com que podemos contar até 2020. E até 2020, porque, como sabem, a atual PAC cessa a sua vigência em 31 de dezembro de 2013 e, portanto, é necessário que a partir de 1 de janeiro de 2014 os agricultores saibam com o que contam, e neste momento já é possível, enfim, definir o essencial das regras que vão vigorar até 2020. Porque a agricultura é uma atividade que precisa de, enfim, que se desenvolve no médio prazo, quer dizer,
se planta hoje uma árvore para dar fruta amanhã e, portanto, os agricultores, para programarem a sua vida, para programarem os seus investimentos, precisam de saber com o que contam. E a existência ou não de um quadro estável é fundamental para o desenvolvimento desta atividade. Uma atividade que, felizmente, começa nos últimos tempos a ser vista com outros olhos pela opinião pública. Penso que a crise terá sido responsável também por isso, mas também, por outro lado, quer dizer, aquilo que eu considero que é a boa imprensa de que gozam normalmente os partidos de direita quando estão no governo. Em todo o mundo rural é, de uma forma geral, muito conservador. E isso é explicável, porque na agricultura é onde estão mergulhadas as tradições culturais e portanto, é um mundo que normalmente é conservador, por natureza. E por isso, quando os socialistas têm funções governativas, têm de ser muito melhores que os outros para beneficiarem de alguma benevolência. E aquilo que eu tenho constatado ultimamente é que, de facto, este governo tem beneficiado de uma enorme benevolência da opinião pública, dos agricultores, mas isso tem sido, do meu ponto de vista, positivo, porque a agricultura, que era sempre tratada na comunicação social pelos aspectos negativos, só era notícia quando acontece uma tragédia, uma intempérie, e felizmente nos últimos tempos tem vindo a ser tratada como deve, aliás, a confirmar um discurso que eu faço há vários anos, e que é um discurso moderadamente otimista. E porquê? Porque nós entramos na União Europeia em 1986. Entramos numa política comum onde estavam as maiores potências agrícolas do mundo, as agriculturas mais bem apetrechadas, mais bem organizadas, que tinham beneficiado durante décadas de enormes incentivos e de enormes apoios. E nós entramos, enfim, de pé descalço, pobrezinhos, em 86, com uma agricultura cheia de problemas, num país que é pobre em solos agrícolas, que tem uma grande irregularidade climática, tem uma agricultura, uma estrutura fundiária muito pulverizada, sobretudo a norte do Tejo, que tem agricultores com uma idade elevada, com pouca instrução básica. Portanto, nós tínhamos um conjunto de constrangimentos enormes e que, apesar disso, em 20 anos fizemos um percurso fantástico. Apesar de toda, digamos, a carga de cavalaria permanente, dizendo mal da agricultura, que os dinheiros comunitários eram mal utilizados, que os agricultores eram vigaristas, que, enfim, uma coisa que Portugal importa tudo, que deixou de produzir, que a agricultura foi abandonada, etc, etc. Portanto, nada mais errado do que isso. Porque nós, em 25 anos de adesão à União Europeia, fizemos, de facto, coisas fantásticas. Produzimos hoje muito mais do que produzíamos e produzimos hoje com muito menos gente. Eu costumo dar sempre como exemplo emblemático daquilo que foi o trajeto da nossa agricultura, enfim, porque é muito simples em dois indicadores, por exemplo, o setor do leite. Nós, há 25 anos atrás, tínhamos 90 mil produtores de leite. Hoje, devemos ter 7 ou 8 mil produtores de leite. Portanto, passámos de 90 mil para 7 ou 8 mil. Portanto, uma redução de mais de 90% dos produtores. Mas hoje produzimos o dobro do leite que produzíamos quando tínhamos 90 mil produtores. E há setores fantásticos, a horticultura, a fruticultura, o vinho. O que era o setor do vinho português há 25 anos atrás? O vinho português era no exterior considerado zurrapa, era vendido a granel. Hoje, os nossos vinhos emparelham com os melhores vinhos do mundo. Portanto, são vendidos engarrafados, temos vinhos de prestígio fantásticos. O setor do olival conheceu uma evolução fantástica e, sobretudo, e no muito curto prazo, sobretudo depois do investimento que fizemos no Alqueva, que foi tão criticado e tão vilipendiado, mas para terem uma ideia, há década e meia, nós produzíamos 40% das necessidades do país em azeite, e agora que o Alqueva ainda vai apenas a metade da sua zona irrigada, e em que metade dos olivais ainda nem sequer estão a produzir, estamos perto dos 100% do autoabastecimento. Portanto, demos um salto gigantesco e podíamos multiplicar os exemplos em muitos outros setores. Isto quer dizer que, mesmo com este quadro de dificuldades enormes que temos, e mesmo recebendo proporcionalmente menos da União Europeia daquilo que outros países recebem. Para que tenham uma pequena ideia, a Grécia, que é um país mais ou menos com a nossa dimensão e com características parecidas com a nossa, a Grécia conseguiu, na sua adesão, receber só dos setores do algodão e do tabaco tanto dinheiro como Portugal recebe para toda a sua agricultura.
É por isso que um agricultor português recebe, em média, 186 euros por hectare de ajudas diretas e um grego recebe quase 500. E, portanto, apesar destas dificuldades, apesar de nós recebermos da União Europeia metade do que recebe, por exemplo, a região espanhola da Andaluzia. Enfim, há muitas explicações para isso, não vou agora entrar nisso, mas aqueles que foram aqui durante muitos anos, por aquilo que eu disse, porque são da direita, porque a direita trata bem, normalmente, os ministros da direita, porque as organizações, de um modo geral, têm mais conotações à direita, mas o engenheiro Álvaro Barreto, que é uma pessoa que eu pessoalmente muito estimo, como pessoa, mas foi quem conduziu a nossa negociação, é considerado quase um herói pelos nossos agricultores, fez uma negociação que eu considero trágica para o país, porque nós só em 2000, e digo isto com total imodéstia, só em 2000, quando concluímos a negociação da Agenda 2000, que eu liderei em nome do Governo, é que Portugal passou a receber da agricultura mais do que dava para a agricultura europeia. Nós até 2000 fomos contribuintes líquidos da agricultura, ou seja, um dos países que menos recebia e que, com a agricultura mais atrasada, pagava mais para os agricultores europeus do que a Europa dava para os nossos agricultores. Só a partir de 2000 é que passámos a ter um saldo positivo, mesmo assim não é muito grande. Mas seja como for, é nesta realidade que estamos, é com isto que contamos, e penso que se estivéssemos fora da União Europeia seria muito pior, até porque, sobretudo na atual situação financeira que o país atravessa, se não forem os apoios comunitários, não haveria do Orçamento de Estado seguramente apoios para a agricultura portuguesa. E esta foi a principal batalha que eu travei nos últimos 2 anos. Eu tive a honra de ser designado pelos meus colegas de todos os grupos políticos relator para a reforma da PAC, quer dizer, tive a responsabilidade de conduzir esta negociação por parte do Parlamento, uma vez que, como saberão, para que haja decisões sobre a política agrícola comum, é preciso que haja um acordo entre o Parlamento Europeu, entre o Conselho de Ministros da Agricultura dos 27, que agora já são 28 a partir de 1 de julho, e a Comissão Europeia. Portanto, é uma longa negociação que se arrasta há mais de 2 anos, em que é possível obter uma maioria no Parlamento a favor das propostas, e o Parlamento tem 754 deputados e nenhum partido político tem maioria absoluta. Portanto, é preciso fazer acordos à esquerda e à direita para aprovar as propostas. Depois é necessário estabelecer acordo com os governos, e os governos têm 27 ministros de esquerda, de direita, de centro, de governos de coligação, e depois é necessário que a própria Comissão Europeia esteja de acordo com as propostas de alteração propostas, porque se a Comissão Europeia não estiver de acordo, é necessário que haja unanimidade no Conselho de Ministros, e obviamente, sobre nenhuma questão complicada, nunca na vida haverá uma posição unânime do Conselho. Portanto, é necessário uma longa e penosa negociação, que, como digo, durou mais de 2 anos, e que está agora praticamente em vias de ser concluída, uma vez que há apenas 3 ou 4 questões que faltam negociar. E, portanto, aquilo que eu me propunha fazer muito brevemente nos próximos 10 minutos, para não ser demasiado fastidioso, era tentar explicar-vos com o que é que os agricultores irão contar daqui até 2020. Há um conjunto de questões que já estão definidas, há outras que vai ser da competência dos governos de cada país decidir, e portanto, a muito curto prazo, toda essa regulamentação vai ter de estar em vigor. Então, muito sinteticamente, com o que é que os agricultores vão contar a partir de 1 de janeiro de 2014, num caso, e a partir de 1 de janeiro de 2015, noutro caso. O que é que eu quero dizer com isto? Porque, como saberão, a PAC tem 2 pilares. A política agrícola comum tem 2 pilares. O primeiro pilar são os chamados pagamentos diretos. Ou seja, são aquelas ajudas que os agricultores recebem por hectare. Qual é a novidade para o futuro? Para o futuro, os agricultores, praticamente todos, irão receber um pagamento por hectare. No passado, nem todos os agricultores recebiam, porque havia setores que tinham ajudas, os cereais, os bovinos, os ovinos, e havia setores que não tinham ajudas, os hortícolas, os frutícolas, o vinho. A partir de 2015, porque o ano de 2014 ainda vai ser considerado um ano de transição, porque não há tempo para pôr todos os regulamentos em vigor, portanto, no ano de 2014, no que diz respeito aos pagamentos diretos, ainda se vão aplicar as regras de 2013. Portanto, os pagamentos ainda vão ser baseados essencialmente nas regras atuais. Mas a partir de 2015, de 1 de janeiro de 2015, todos os agricultores passarão a ter direito a pagamentos diretos.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os agricultores que já têm direitos exercerão estes direitos e os agricultores daqueles setores que estavam fora vão passar a poder ter direitos desde que tenham exclusivamente estas atividades, não é? Isto é, se um agricultor tinha horticultura, mas, por exemplo, já fazia cereais ou já fazia bovinos, já tinha ajudas por esse direito, está automaticamente incluído. Mas um agricultor que fazia só hortícolas, ou que fazia só fruta, ou que fazia só vinho, esse agora vai ter direito a ter novos direitos de pagamento. E depois, quanto é que um agricultor vai receber? Eu, como vos disse, neste momento, a ajuda média, eu sublinho média, e lembro sempre a história do frango assado, não é? Portanto, não é? Se há 2 frangos, eu como um, o José Manuel Custódio come outro, eu não como nenhum, em média comemos um cada um, não é? Portanto, em média, um agricultor português recebe 186 euros por hectare. Mas há agricultores portugueses que recebem 9 euros por hectare e há agricultores portugueses que recebem 2.000 euros por hectare. Portanto, existem grandes diferenças que vêm do passado, porque a base de cálculo era feita em função de cada setor. Havia setores que tinham muitas ajudas, o setor do tomate, por exemplo, para a indústria, e havia setores que não tinham ajudas nenhumas ou tinham ajudas mais baixas. Por isso é que digo, a ajuda média em Portugal, agora, média, é de 186 euros. A partir de 2015 vai ser à volta de 210 euros por hectare. Portanto, nós vamos melhorar um pouco a nossa situação. E então, o que é que vai acontecer? Os agricultores que recebem acima da média irão baixar o seu nível de ajudas. Os que estão abaixo da média irão subir o seu nível de ajudas, porque o objetivo era que até 2020 haja uma convergência nestes apoios. Ou seja, o desejável seria que os apoios convergissem todos para a média nacional até 2020. Isso não vai acontecer, porque essa convergência vai ser mais lenta, porque em alguns setores, se a queda fosse abrupta, esses setores também não resistiriam. E há 2 setores muito vulneráveis, que é o setor do tomate para a indústria, como vos disse, e o setor do leite, por exemplo, onde as ajudas médias rondam os 600, 700 euros por hectare. Se passassem de 600 ou de 700, no caso do leite, ou de 2.000, no caso do tomate, para 200 euros por hectare em 7 anos, estes setores dificilmente sobreviveriam. E, portanto, vai haver um mecanismo que vai reduzir o ritmo de redução destas ajudas. Mas, o que é que isto quer dizer, então? Quer dizer que vai ser o governo português que vai ter de definir estas regras, de acordo com estes princípios. Portanto, a União Europeia definiu esta orientação. Agora, quem vai definir o ritmo em que cada ano isso se faz, se é mais depressa, se é mais devagar, quer dizer, o governo vai ter de, nos 7 anos, de fazer uma determinada redução num caso e um determinado aumento noutro caso. Agora, o ritmo disso vai depender do governo. Pode fazer tudo no primeiro ano, pode fazer tudo no último ano, pode fazer isso tudo progressivamente em cada ano. E, portanto, o governo vai ter de decidir isso nos próximos meses. Mas, por isso, o que diria aos agricultores é que aqueles que recebem ajudas abaixo da média vão receber mais do que recebem agora. Aqueles que recebem acima da média vão receber menos do que recebem agora. Portanto, isto dentro do chamado primeiro pilar da PAC. Ajudas diretas passarão a ser pagamentos por hectare, independentemente da cultura que o agricultor faça. Portanto, todos os setores vão ficar abrangidos, enquanto no passado só há alguns setores, os que estavam dentro das chamadas OCR, Organizações Comuns de Mercado, é que recebiam. E por isso é que havia setores que recebiam, e recebiam de forma diferenciada. Portanto, no futuro o objetivo é que os pagamentos sejam por hectares para todos os agricultores e, portanto, de acordo com estes princípios. Os agricultores, para receberem estas ajudas, vão ter de respeitar certas regras. E é importante que saibam quais são. Porque enquanto no passado as ajudas eram pagas em função das quantidades que o agricultor produzia, cereais, havia um subsídio por cada quilo de trigo. Cabeças de gado, havia um subsídio por cada cabeça de gado. Ora, agora, com os pagamentos por hectare, o agricultor pode produzir mais ou menos quilos de trigo, pode ter mais ou menos vacas, pode ter mais ou menos fruta, e esse pagamento é certo. Portanto, o objetivo é que o agricultor tenha aquela almofada de segurança, mas que tenha a liberdade de fazer aquilo que acha que é mais conveniente à sua exploração. Porque no passado, muitos agricultores também faziam aquilo que dava subsídio. E muitas vezes o que dava subsídio não eram as opções mais aconselháveis de acordo com a natureza do solo ou até mesmo as condições de mercado. Portanto, agora,
o agricultor sabe que conta com aquele subsídio, e essa é uma ajuda para ele, mas tem a liberdade de escolher aquilo que quer fazer. E, portanto, tenderá a fazer aquilo que seja melhor para a sua exploração ou aquilo que o mercado remunere melhor. Mas para isso vai ter de cumprir certas regras. E quais são essas regras? São as chamadas regras de greening, ou as regras de verdes, porque agora se quer que a nova PAC seja mais amiga do ambiente. E por isso foi necessário encontrar um critério para dar dinheiro aos agricultores. Porque se os contribuintes dão dinheiro aos agricultores, porque o dinheiro que os agricultores recebem através dos subsídios dos pagamentos diretos vem do bolso dos contribuintes. Ou seja, são os cidadãos europeus, através dos seus impostos, que canalizam para o orçamento comunitário o dinheiro que depois é distribuído para a agricultura. E então a crítica, e não são poucos os que criticam, porque existem muitos países, e alguns muito influentes, que querem pura e simplesmente acabar com a política agrícola comum. Que dizem que, como sabem, existe uma vaga muito liberal na Europa, que dizem que a agricultura deve ser como outro setor qualquer. Ou seja, se eu abro um restaurante, não tenho nenhum subsídio para abrir um restaurante, ou se abro uma fábrica de sapatos, ou uma relojoaria, portanto ninguém me dá apoios públicos, ou seja, não há dinheiros dos contribuintes para estas atividades económicas. Então dizem-se que não há para estas, porque é que há para a agricultura. No passado, como digo, o critério era as quantidades produzidas. Ou seja, a União Europeia dava dinheiro porque os agricultores produziam bens alimentares de que a Europa, a seguir à guerra, tinha muita necessidade e portanto, tinha necessidade de importar. Mas, a partir de certa altura, a União Europeia comprometeu-se na Organização Mundial de Comércio com a impossibilidade de subsidiar a produção. Ou seja, a União Europeia não pode, hoje, está proibida, por força de acordos internacionais, de subsidiar a produção. Portanto, é ilegal dar subsídios à produção. Porquê? Porque os outros países, que não são europeus, dizem que isso é distorcer a concorrência. Ou seja, se nós estamos a competir com um agricultor brasileiro, por exemplo, se há um agricultor português que recebe subsídios e o brasileiro não recebe, e se põe o produto no mesmo mercado, eles dizem que a União Europeia está a colocar os seus agricultores em situação de vantagem, porque pode ter preços mais baratos, não é? Bem, a União Europeia costuma argumentar, pois, mas nós também temos padrões sociais mais elevados, nós temos normas sanitárias que são mais exigentes, temos critérios ambientais, mas enfim, mas a União Europeia teve de submeter a este acordo, porque a União Europeia exporta muitos produtos que não são agrícolas. E, portanto, a agricultura, de alguma forma, também foi a moeda de troca para que outros países aceitem BMWs, computadores, serviços financeiros, de que a União Europeia exporta e que, portanto, no quadro do Acordo Geral de Comércio, teve de renunciar a apoiar a agricultura. Mas, ao renunciar a apoiar a agricultura, nós encontramos, então, agora um outro argumento. E agora já não pagamos a produção, portanto, não se está a dar subsídio para que um agricultor produza, mas está-se a dar um subsídio pelos serviços ambientais que ele presta. Ou seja, porque os agricultores trabalham na natureza. E, portanto, a natureza é um bem de que todos os cidadãos beneficiam. Portanto, se a natureza for bem tratada por aqueles que trabalham com a natureza, todos os cidadãos beneficiam. E, por isso, a União Europeia e os cidadãos contribuintes estão disponíveis a pagar aos agricultores para que eles tratem bem o ambiente. E, por isso, é que vão ser fixadas algumas regras ambientais. E quais são elas? Sobretudo para defender os solos, para defender a qualidade das águas, para defender a biodiversidade. Como sabem, entre outras coisas, por exemplo, as populações de insetos, de abelhas em particular, estão a diminuir drasticamente à escala global, por uso de pesticidas, por outras razões, e, portanto, para que, digamos, seja ajudada a natureza, os agricultores, para receberem subsídios, terão de cumprir 3 regras básicas, simples. Portanto, a primeira é a diversificação de culturas, ou seja, cada agricultor tem de ter pelo menos 3 culturas diferentes na sua exploração, para evitar a monocultura, mas a Comissão Europeia propunha que as 3 culturas fossem obrigatórias para todos os agricultores com mais de 3 hectares.
E eu consegui introduzir no meu relatório, e depois foi aprovado pelos ministros e pelos deputados, que estas 3 culturas se aplicam apenas a quem tem mais de 30 hectares. O que quer dizer que 85% dos agricultores europeus ficam excluídos destas obrigações. Ou seja, apenas acima dos 15 hectares terão de fazer 2 culturas, e é difícil haver uma exploração entre os 15 e os 30 hectares que não tenha pelo menos 2 culturas, e sendo que uma delas pode ocupar até 75% da superfície total da exploração, e a partir dos 30 hectares terão de fazer as 3 culturas. Portanto, diversificação de culturas será uma das regras ambientais. Isto aqui para nós parece que não é grande coisa, mas se nós viajarmos pelo centro da Europa, há quilómetros e quilómetros e quilómetros consecutivos de cereais. Portanto, onde não existe uma ilhazinha de biodiversidade. E, portanto, onde a monocultura do milho ou a monocultura dos cereais, portanto, tem de facto problemas que acaba praticamente com a bicharada. E, portanto, digamos, esta é uma norma. A segunda, que é um pouco mais complicada e mais difícil de aceitar, é a chamada, aquilo que vão chamar as zonas de interesse ecológico. Quer isto dizer também que os agricultores que tenham mais de 15 hectares terão de deixar uma percentagem da sua exploração de 5% sem produzir, como santuário da natureza para a defesa dos animais, dos mamíferos, dos insetos, das aves, etc, etc. E, portanto, ainda que essas 5%, enfim, tenha várias formas de cálculo que simplificam um pouco a vida aos agricultores, porque as sebes que contornam as propriedades podem ser consideradas, uma árvore isolada na exploração, a sua superfície da sua copa pode ser considerada para esse cálculo, mas, enfim, em súmula, os agricultores acima de determinada área terão de deixar 5% da sua área como um santuário ecológico, chamemos assim. E a terceira regra, essa não é muito aplicável aqui nesta zona, mas é noutras zonas do país, são as pastagens permanentes. Portanto, quem tiver mais de 75% da sua superfície em pastagens permanentes, considera, porquê? Porque as pastagens permanentes não há mobilização do solo. E ao não haver mobilização do solo, está-se a defender os solos contra a erosão e, ao mesmo tempo, a não mobilização evita a libertação de CO2 e o combate às alterações climáticas, à libertação de carbono para a atmosfera, portanto, é também um objetivo ambiental. Portanto, basicamente, meus caros amigos, vai haver um pagamento direto para todos, um pagamento que vai ser estipulado de acordo com a situação atual e essa regra de convergência até 2020, e os agricultores, para terem direito a esse pagamento, vão ter de cumprir estas regras ambientais. Segunda questão, o outro pilar da PAC. Pois há um segundo pilar da PAC, o chamado desenvolvimento rural, através do qual os agricultores podem beneficiar de apoios para o investimento. Como há pouco ali foi dito pelo Sr. Presidente, Presidente, o investimento em eletrificações agrícolas, em sistemas de irrigação, em pequenas barragens, em estábulos, em plantações, enfim, todo esse tipo de ajudas é cofinanciado pelo orçamento comunitário. Portanto, a União Europeia vai atribuir, nós vamos ter até 2020 cerca de 1.100 milhões de euros por ano. Para que tenham uma pequena ideia, a dotação financeira para a agricultura portuguesa vai ser de cerca de 1.100 milhões de euros por ano. Cerca de metade disso é através dos tais pagamentos diretos por hectare que eu acabei de referir. Os outros cerca de 500 milhões de euros por ano são para estas ajudas estruturais, para pagar as medidas agroambientais, que vão continuar a existir, e o agricultor pode ter pagamentos diretos no primeiro pilar, a ajuda por hectare, mas se há um programa agroambiental, pode receber um segundo pagamento sobre a mesma superfície no segundo pilar, e terá ainda estas ajudas ao investimento. Ajudas ao investimento, como vos disse, tudo o que acabei de referir, mas ainda há ajudas, por exemplo, para a criação de agrupamentos de produtores, que vão ter dinheiro para a instalação, para o equipamento, para o funcionamento durante os primeiros 5 anos, e havia um conjunto de outras ajudas para os seguros agrícolas, que vão ter pela primeira vez cofinanciamento comunitário, enquanto que até agora eles têm sido pagos exclusivamente pelo Orçamento Nacional. E, enfim, há um conjunto de outras ajudas para as florestas, para ajudas à florestação, à reflorestação, para toda a fileira florestal. Enfim, um conjunto. Chamaria a atenção para uma coisa muito importante. É que, de acordo com a proposta que a Comissão Europeia fez, a partir de 2014, os Estados-membros que entraram na União Europeia depois de 2004, só esses, os países do leste e do centro da Europa,
é que teriam cofinanciamento para novos regadios. Os antigos Estados-membros ficavam excluídos. Isso quer dizer que Portugal ficaria sem apoios para o investimento no regadio. Eu também consegui, no meu relatório, consegui a aprovação do Conselho e o assentimento da Comissão para que todos os Estados-membros fossem reincluídos. E isso quer dizer que nós voltaremos a ter até 2020 apoios para o investimento em novos regadios. E só para ter uma pequena ideia, metade do Alqueva está por fazer. Estão por fazer-se cerca de 50 mil hectares, o que representa um investimento de cerca de 500 milhões de euros, o que, se esta alteração não tivesse sido feita, significa que este investimento teria de ser feito exclusivamente com dinheiros nacionais. E o que significa que nunca mais seria feito e portanto, com esta reinclusão, permitirá concluir o regadio do Alqueva e outros regadios, o Val do Mondego e outros que estão ainda por concluir e que são de grande importância, para além de pequenos regadios localizados, como aqueles a que fizeram referência de que há necessidade aqui nesta região. Portanto, meus caros amigos, eu não quero ser mais fastidioso, mas para vos dizer apenas isto, portanto, sobre a questão orçamental, Portugal vai contar com este envelope financeiro, que é ligeiramente inferior àquele que beneficiamos agora, ou seja, nós recebemos para os 7 anos cerca de 8 mil milhões de euros, vamos ter para os próximos 7 anos menos cerca de 600 milhões, portanto, à volta dos 8, eram 8 mil e qualquer coisa, ficaremos agora à volta dos 8 mil milhões de euros, os tais 1.100 milhões por ano. Mas enfim, acho que podemos conviver com isso, porque de todo aquilo que temos, infelizmente, muito também é devolvido por não utilização. Portanto, significa que iremos ter mais ou menos um envelope igual àquele que utilizámos nos últimos 7 anos. As regras são estas e, portanto, os agricultores europeus e os portugueses e os da Lourinhã em particular saberão com o que é que poderão contar, sendo que a partir de 1 de janeiro de 2014, como vos disse, o novo PRODER, as ajudas ao investimento, estará em vigor. As ajudas diretas, os pagamentos por hectare, apenas um ano depois, é 1 de janeiro de 2015. E, portanto, assim será até 2020. Lá para 2017 ou 2018, voltará a iniciar-se uma nova renegociação sobre o período seguinte da política agrícola comum. De uma das batalhas mais difíceis que foi necessário travar nisto foi, de facto, os países que, em número crescente, querem acabar com a PAC. E acho que esse será um perigo enorme para o período depois de 2020. Porque, em tempos de crise, a solidariedade europeia é uma palavra que não existe. Cada um puxa a brasa à sua sardinha. E, como sabem, nós temos agora 28 Estados-membros na União. Dos 28 que estão agora, há 7 que pagam mais para o orçamento comunitário do que aquilo que recebem do orçamento comunitário. E há 21 ou 22 que tiram mais dinheiro do orçamento europeu do que aquele que lá põem. E aqueles que pagam querem pagar cada vez menos. E alguns deles, precisamente os mais poderosos, querem acabar com a PAC porque a PAC representa 40% do orçamento da União Europeia. E se não houver PAC, deixa de haver contribuições para a PAC. E, portanto, cada Estado-membro, e se for um Estado-membro rico, pode utilizar o dinheiro que ele manda para a Europa para distribuir pelos seus próprios agricultores. E, portanto, isso significaria que países ricos teriam mais apoios para os seus agricultores, países pobres teriam muito menos apoios. Assim como a política comum, apesar das divergências e das diferenças que existem entre Estados-membros, apesar de tudo, ainda há uma redistribuição que calha um pouco a todos. Portanto, foi possível vencer essa batalha, foi de facto possível conseguir uma maioria a favor da continuação da PAC, mas o número daqueles que se lhe opõem é cada vez maior e eu temo muito, enfim, isso dependerá também muito do que for a evolução política e económica da Europa nos próximos anos, mas que a grande batalha para depois de 2020 seja garantir a continuidade de uma política comum e, em segundo lugar, garantir que ela tenha um orçamento adequado. Portanto, essa batalha para já foi vencida, como vos digo, com oposição crescente de muitos Estados-membros, com um orçamento agrícola que é ligeiramente menor, mas, apesar de tudo, num contexto que considero satisfatório para dar alguma tranquilidade e para permitir que a agricultura portuguesa continue o trajeto que tem vindo a prosseguir desde há 25 anos, desde que entramos na União Europeia. Peço desculpa se me estendi demais, mas basicamente era esta a mensagem que vos queria transmitir e fico à disposição de todos aqueles que queiram pôr alguma questão, se acharem que devem fazê-lo.
Antes de mais, queria agradecer esta belíssima aula, porque é aquilo que o amigo Capola Santos aqui disse, é a realidade do que vai acontecer, e foi aqui feita uma dissertação sobre, muito completa e com verdade. Isto foi feito com verdade completa e é o que acontece. E nós precisamos, efetivamente, de muito investimento ainda. Acima de tudo no Alentejo, no Alqueva, porque senão não vai ficar contado. E, por exemplo, houve aqui situações que eu ouvi que vão ser importantes, agrupamentos de produtores, agrupamentos de floresta, fazer agrupamentos, as pessoas não têm uma dimensão, juntam-se, fazem agrupamentos, e esses agrupamentos vão ser financiados, o que era importante, porque isso no primeiro, que ia ser no segundo, houve e depois desistiu, e agora volta a haver. Mas queria deixar todos disponíveis para fazer as perguntas que entenderem. A todos, Sr. Capola Santos, bem-vindo outra vez à Lourinhã. Não o via desde os debates da PER. Consigo aprender sempre. Ainda aqui há alguns pontos para pôr, mas vou-me cingir a uma questão particular e depois uma questão geral. A particular tem a ver como se pode compaginar uma agricultura para exportação com uma agricultura para consumo interno. Isso tem a ver com o IVA e tem a ver também com as necessidades das populações. Agora, a outra questão, eu ia também para falar do Alqueva, mas o Sr. já disse que faltam 50%, por acaso eu não gostava de saber, isso em termos de euros, quanto é que é? 500 milhões de euros. E se o que foi feito no Alqueva, se os proveitos para a agricultura têm sido aqueles que se perspectivavam, ou têm sido para outras áreas de atividades, designadamente o turismo, e de fazer aquilo um lago qualquer dia maior que uma marina do país todo. Mas a questão mais importante, e esta de caráter geral, tem a ver com a PAC. Eu, quando estudei alguma coisa, a PAC, Política Agrícola Comum, isto tinha a ver com a França, fundamentalmente. A França teve sempre muita importância nisto. Neste chat, por acaso, qual é a posição da França? E por último, em relação aos apoios que vêm nessas duas vertentes e com esse incentivo em euros, o que é que acha que em Portugal, o Sr. acha que devia ser feito para bem de nós todos no campo da agricultura e florestas? Portugal. E já agora para o Conselho da Lourinhã, onde é que os nossos agricultores deviam mais investir? Muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer estar a ouvir aquilo que disse. Eu também acho, e sou daqueles que, não estando diretamente no setor, continuo a considerar que a agricultura será a solução do nosso país, ou pelo menos uma das grandes soluções. Falou aí em alguns pontos que eu achei extremamente interessantes, mas há uma coisa que eu gostava também de perguntar. Em todas essas discussões que existem em Bruxelas e na Europa, falou de uma coisa extremamente importante, que é, cada vez mais nós queremos Estados-membros, agricultura verde e Estados-membros verdes. Eu gostava de saber qual é que é a posição, ou se há alguma informação ou tentativa em relação àquilo que, na minha perspectiva, mais condiciona a agricultura e mais prejudica o terreno, que é a utilização de produtos químicos, e a utilização, por vezes, é feita, muitas vezes, sem regras. Se há alguma regra, algum apoio, alguma tentativa para que cada vez mais esses produtos sejam alterados e modificados por outros mais amigos do ambiente. Obrigado. Sou Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes de Ribamar. Exatamente. Muito obrigado pela sua intervenção. Aquilo que eu gostaria de perguntar são duas questões que vêm integradas numa, que é a seguinte: é se na regulamentação
da PAC em Bruxelas e na União Europeia, é tida em conta a regionalização, as diferenças regionais em Portugal, pois elas são totalmente diferentes, e se o IPCC, para quem não sabe, International Plan for Climate Change, é tido em conta nesta regulamentação e como é tido em conta. Obrigado. Convidado e dizer bom, eu sou sociólogo e as minhas preocupações também vão um bocadinho para aí. O que é que o meu amigo, com a experiência que tem, quer governativa, quer de deputado europeu, que lições, muito resumidamente, daria, ou melhor, que aconselhamento daria aos autarcas, que não são necessariamente empresários nem empreendedores, mas efetivamente era bom ligar estas questões também com o papel das autarquias. Estamos aqui, ao fim e ao cabo, numa sessão de esclarecimento por causa justamente das eleições autárquicas. E uma das coisas que me preocupa no futuro é um bocadinho isto, de saber realmente o que é que será o futuro da Lourinhã e do Oeste em geral, naturalmente do nosso país, em termos mais sociodemográficos. Um dos grandes problemas que nós temos é, de facto, o envelhecimento e é o desprestígio social da agricultura, não é? As coisas estão a mudar por várias razões que já foram aqui apontadas, mas eu queria que falasse um bocadinho disso, não é? E um dos problemas que, por exemplo, me preocupa, de alguma maneira, você sabe, aliás, como sociólogo também, formação sociológica que tem, histórica, nós já perdemos duas grandes oportunidades de fazer uma verdadeira reforma agrária. Hoje não se pode pensar a reforma agrária como em 1834 ou 1975, mas eu penso que se calhar muitos jovens empresários hoje têm um obstáculo muito grande, que é o acesso à terra, não é? O que é que na PAC, na nova PAC, se há algum tipo de incentivos e quais que soluções, enfim, também nós podemos encontrar a nível do Governo e das autarquias para ultrapassar esse problema. Muito obrigado e muito gosto em vê-lo. Santos vai dar a resposta. Sim, senhora, então começaria muito rapidamente o nosso amigo Zeferino. Agricultura para exportação e para consumo interno, etc. Bem, primeiro de tudo, a questão de IVAs e política fiscal não é uma política comunitária, portanto, é uma política, infelizmente, não é uma política comunitária, portanto, é uma política da responsabilidade dos governos nacionais e por isso é que nós temos IVA a 23% e os espanhóis têm a 19% e assim sucessivamente, não é? E, portanto, isso, naturalmente, que distorce a concorrência. Portanto, quando produtos estão honorados com taxas, com uma incidência fiscal diferenciada, naturalmente que estão em vantagem ou em desvantagem, mas infelizmente esta é uma questão que deveria ser coordenada entre os diferentes Estados, mas não existem decisões europeias sobre isso. Falou na questão da França e do investimento. A França, ouça, para terem uma pequena ideia, a França recebe da PAC tanto como 18 Estados-membros no seu conjunto. Ou seja, se fizermos aquele gráfico do queijozinho, 18% da PAC, portanto, os grandes beneficiários é a França. Portanto, a França tem a ver também com as próprias condições naturais deste país, que tem condições melhores do que quaisquer outros para a agricultura e tem uma agricultura muito diversificada. Mas a França recebe tanto como 18 Estados-membros no seu conjunto. Para que tenham uma pequena ideia, Portugal recebe do orçamento da PAC cerca de 1%. Portanto, os franceses recebem cerca de 18%. Enfim, o segundo grande beneficiário é a Alemanha e o terceiro é a Espanha. E depois, enfim, sucessivamente. Falou sobre a questão do Alqueva. Portanto, permita-me só um minuto, que é algo que, digamos eu, a minha vida inteira, em termos políticos, fez-se em torno da luta pelo Alqueva. E, portanto, eu conheci diversas fases. A fase do grande criticismo, do elefante branco, em que tudo diziam que tudo era mau, portanto, aquilo era mau do ponto de vista ambiental, portanto, era um elefante branco, não tinha nada a ver com a agricultura. Felizmente, as comportas do Alqueva fecharam-se em 2002. E passados 11 anos, 99% dessas vossas críticas silenciaram-se. Isto porque muitas pessoas nem sequer têm uma noção exata do que é. E permitam-me só 2 minutos para vos dizer o que é o Alqueva. O Alqueva é um grande reservatório. Portanto, um reservatório que tem
250 km quadrados de superfície de água e que tem um recorte de costa que é maior que toda a costa marítima portuguesa. Ou seja, a costa do Alqueva, enfim, com todas as suas reentrâncias, são mais de 1100 km de costa, que é ligeiramente mais do que toda a costa atlântica portuguesa. Dentro da grande barragem ficaram 4.000 ilhas. E para além da grande barragem, existe logo outra média barragem a seguir, que é o Pedrógão, que já vos explico qual é a sua função, e mais 16 barragens de grande dimensão, e que todas elas estão em interligação. Existe o Alqueva, a uma cota mais baixa o Pedrógão, e a uma cota mais alta os Álamos. E acontece que a água do Alqueva vai todos os dias a água que excede, sai do Paradão para o Pedrógão, e é durante a noite rebombeada para o Alqueva, que por sua vez rebombeia para os Álamos, que distribui em 110 mil hectares toda a água sob pressão, sem que seja necessário gastar um cêntimo em energia. Todos os agricultores de todo o perímetro de rega, que é uma grande parte do Baixo Alentejo, têm água na sua exploração com 4 kg de pressão, sem necessidade de gastar um cêntimo em energia. Porquê? Porque essa energia é feita da seguinte forma: durante o dia rebobina-se água que vai para o Pedrógão e que vende energia, por exemplo, a 4 euros, e durante a noite, em que a energia custa 1 euro, essa água é rebombeada para cima outra vez e para o ponto mais alto. Ou seja, é possível fazer esta reutilização da água ganhando dinheiro. Portanto, a produção de energia não só paga o rebombeamento, como ainda dá lucro. E, portanto, já estão as duas turbinas. Depois vão para os 16 megas barragens, e essas megas, cada uma dá uma cota superior ao perímetro de rega que rega. E, portanto, como todos aqueles canais se ligam entre si, e, portanto, é possível pôr em 110 mil hectares. Bem, dos 110 mil hectares, isto foi um grande projeto, porque foi necessário refazer 4.000 km de rede viária. Portanto, uma parte substancial das estradas ficaram submersas, ficaram fábricas submersas, ficou uma aldeia submersa, foi necessário refazer as pontes. Portanto, foi um investimento gigantesco em infraestruturas e é um gigantesco investimento agora na instalação dos perímetros de rega. Dos cerca de 110 mil hectares que estão previstos, porque pode ir até aos 150 mil, mas no projeto estão previstos 110 mil, mas tenho uma pequena ideia: de 110 mil hectares, o Alentejo tem 3 milhões de hectares. Portanto, estamos a regar no Alqueva 100 mil hectares dos 3 milhões, porque existem, neste momento, outros cerca de 100 mil hectares de regadis privados pequenos. Mas só com uma diferença: é que os regadis privados, em períodos de seca, que são cíclicos de 10 em 12 anos, ficam, e o Alqueva permite regar mesmo em períodos de estiagem prolongada, porque o grande reservatório garante 4, 5 anos de seca, permite reabastecer os reservatórios intermédios, e esta era a grande batalha que se fazia, porque, mas porquê fazer esse grande projeto? Porque é que não fazendo pequenas barragens? Ouça, as pequenas barragens estão sujeitas em cada 10 anos a ficarem sem produzir um ano ou dois. E quando se exportam produtos agrícolas, a interrupção do fornecimento no ano significa perder os clientes. E, portanto, o Alqueva passou a garantir uma reserva estratégica de água, mesmo em períodos de seca que podem ir até 5 anos. E, portanto, é essa a grande reviravolta. E, portanto, estão feitos, neste momento, 50 mil hectares. Houve, durante muito tempo, essa conversa, mas isto é para o turismo, não é para a agricultura, não sei o quê. Não, obviamente que aquele imenso espelho de água tem apetências turísticas e que estão a ser valorizadas, e ainda bem que estão. Mas os dinheiros públicos da agricultura não estão a financiar o turismo, estão a financiar a agricultura. E neste momento, como diz, estão 50 mil hectares instalados. Infelizmente, este governo de Passos Coelho suspendeu os investimentos que estavam em curso, o que significa que para os retomar agora perderam-se pelo menos 3 ou 4 anos, porque trata-se, cada vez que se lança um bloco de rega, é um concurso público internacional que demora um ano, não é? A autarca sabe o que isso significa, não é? Portanto, significa lançar o concurso, vir as propostas, quando há contestação, se há contestação analisada, não sei o quê. Portanto, lançar, o que significa que este governo decidiu 350 milhões de euros que estavam previstos neste quadro comunitário de apoio foram desviados e foram distribuídos por pequenos projetos privados, por razões também eleitorais óbvias, não é? Porque concentrar 500 milhões de euros numa zona que não tem eleitores é, do ponto de vista eleitoral,
muito pior do que dispersar pelo centro e pelo norte do país em pequenos projetos individuais. Mas foi isso que foi feito e isso significou atrasar o projeto que estava previsto ficar integralmente concluído até 2015. E, portanto, em 2013 está com os 50 mil hectares que ficaram do governo de Sócrates. E, portanto, haverá agora, provavelmente a partir de 2014, com o novo quadro comunitário de apoio, penso eu, uma reabertura dos concursos, mas que só começará a haver obra, na melhor das hipóteses, um ano depois. Portanto, esse ritmo. Mas, de qualquer modo, eu penso que tudo o que era negativo, hoje em dia nós estamos hoje com enormes, um excelente aproveitamento no olival, olha, no milho. Portugal está, e aconselho-vos aquilo, ainda passei ontem, na zona entre Évora e Leguemos, onde fica um dos blocos de rega, que é o bloco de São Mansos, e é um oceano de milho, onde estamos a produzir com produtividades fantásticas, portanto, onde era o sequeiro, agora um mar de verde com milho, quer dizer, o mar de olival que se vê, para quem vá para o Algarve, portanto, é uma coisa verdadeiramente impressionante. Há muitas explorações também de frutícolas, alguns de empresários aqui do Oeste, que não têm aqui dimensão e que estão a ter, porque lá permite outras coisas, por exemplo, olha, uma produção de fruta biológica, por exemplo. Todos nós sabemos que aqui, cada um agricultor biológico está sujeito a que o vizinho de cima ponha um pesticida que o vento põe na exploração e depois, quando chega à análise dos vestígios no estrangeiro, vem para trás, não é? Ou seja, é possível fazer pomares de 100 ou 200 hectares sem o risco do vizinho poder contaminar isso. Portanto, isso é uma vantagem competitiva enorme. Mas, portanto, neste momento, aquilo que surpreende o Alqueva é a rápida adesão que está a verificar-se ao regadio, porque, como sabem, historicamente, quando se faz um perímetro de rega, a adesão da transformação do sequeiro em regadio é normalmente um processo demoroso. Quer dizer, porque as técnicas de regadio não é qualquer um que as domina e não tem nada a ver com a tradição da agricultura de sequeiro. E, portanto, mas felizmente isso tem-se de ver-se porque também há outros empresários, como digo, há empresários do Oeste que estão instalados ali, há empresários espanhóis que se instalaram ali, de outras nacionalidades, outros holandeses, e felizmente cada um deles também trazem uma outra visão empresarial e outra dinâmica, especialmente focada para a exportação, mas posso dizer que, portanto, eu deixei de ouvir as vozes críticas, até porque naturalmente aquilo que foi o impacto ambiental mais negativo, esse também aconteceu no início dos trabalhos, não é? Porque de facto, para existir o grande lago foi necessário desmatar 250 km², muitos deles com montado, e portanto naturalmente que isso do ponto de vista ambiental, mas como vos disse, estamos a falar em toda a área irrigada de 100 mil hectares dos 3 milhões de hectares que tem o Alentejo. Portanto, isto é um pequeno contributo para a nossa agricultura e que não resolverá os problemas do país, nem os problemas do Alentejo, mas que, por exemplo, já nos tornou autossuficientes em azeite numa década, não é? E que tem muitas outras potencialidades. As outras questões que colocou, agricultura, florestas, o que é que... Pronto, eu acho que, neste quadro, como foi dito, temos que aproveitar muito bem todas as ajudas para o investimento. Portanto, tudo aquilo que seja investimento, que gera riqueza e que gera emprego, portanto, eu acho que o grande critério de seleção dos novos projetos vai ser sobretudo isto. Portanto, investimentos reprodutivos ou em infraestruturas que garantam a produtividade desses investimentos e, portanto, o que significa uma eletrificação de uma exploração. Os agricultores que aqui estarem sabem muito melhor do que eu o que é que significa ter energia elétrica ou não ter, ou ter caminhos com acessibilidades. Mas, enfim, portanto, isso vamos ter esse... O Joaquim já falou na questão, portanto, da PAC verde e a questão dos produtos químicos, se há ou não incentivos. Como sabe, atualmente existem os chamados programas agroambientais, no segundo pilar da PAC. Isto é, os agricultores que cumpram determinadas boas práticas ambientais, e aqui no Oeste, sei que há aqui na fruta e no vinho, há muita gente que está aqui a fazer proteção integrada ou seja, eu tive acesso a alguns estudos fantásticos daqui, porque quando eu estive no governo nós tínhamos 4 medidas, era a luta química aconselhada, havia a proteção integrada, a produção integrada e a agricultura biológica. Ou seja, havia um patamar crescente direito à agricultura biológica. E o primeiro patamar, que era o mais simples, eram umas medidas que se chamava luta química aconselhada. E o que era isto? Era obrigar os agricultores a porem as quantidades mínimas de pesticidas necessárias para controlar as pragas e as doenças. E o que é que resultou dos estudos de avaliação que foram feitos? É que chegou-se à conclusão que a maior parte dos agricultores, aqui, designadamente no Oeste, usava quantidades astronómicas de pesticidas que não eram necessárias.
Que é aquela mesma história de se a gente come um comprimido para a dor de cabeça, se comer o frasco faz melhor, não é? E, portanto, eram dadas quantidades brutais de pesticidas que, quando se reduziu ao nível mínimo, se concluiu que a eficácia quanto às pragas era igual, o uso de pesticidas era muitíssimo menor, portanto, com menos danos ambientais e com menos custos para os agricultores, que ainda por cima tinham um subsídio para fazerem aquela prática. Portanto, ou seja, aquele subsídio que era para os compensar dos eventuais prejuízos que tinham com menos produção por usar menos produtos, acabou por ser uma dupla vantagem, porque eles continuaram a produzir o mesmo, a gastar menos dinheiro que usavam menos pesticida e a receber o subsídio da ajuda para a luta química aconselhada. Portanto, este tipo de ajudas, as medidas agroambientais, estas e outras, designadamente aquelas que incentivam a redução ou a substituição dos produtos químicos e desde logo a agricultura biológica, digamos, no patamar mais elevado, vão continuar a ter apoios neste segundo pilar da PAC. O Marcelo colocou uma questão politicamente muito sensível, que é a questão da regionalização. Diz, no caso de Portugal, o governo português vai decidir pela regionalização ou não. Isto é uma questão politicamente muito sensível, pelo seguinte, porque os Estados-membros podem aplicar a PAC ou ao nível nacional ou podem definir regiões. Países como, por exemplo, a França, a Alemanha, o Reino Unido têm a PAC regionalizada. Quer dizer que a Espanha divide o país em regiões e em cada região os critérios de apoio são calculados de forma diferente. Em Portugal, os governos portugueses sempre decidiram manter o nível nacional, como se nós fôssemos uma única região. E agora o governo vai ter de decidir se mantém isto ou se aplica regiões. Portanto, vai ficar na mão do governo português, que ainda não se pronunciou sobre isso, mas que eu estou convencido que vai ser uma grande dor de cabeça política para o governo. E vou-vos explicar porquê. Porque é assim, neste momento, as ajudas por hectare mais elevadas são recebidas pelos agricultores do Norte. Os pagamentos por hectare mais baixos são nos agricultores do Sul e do Alentejo em particular. Mas no Norte, não é? Uma exploração tem em média 3 ou 4 hectares. Portanto, o que quer dizer que um agricultor que recebe 500 euros por hectare, 500 euros vezes 4, recebe 2.000 euros na exploração. Um agricultor no Alentejo que recebe 50 euros, mas que tem 1.000 hectares, recebe muitíssimo mais. Portanto, aqueles que recebem menos por hectare são os que recebem mais por exploração, porque têm explorações muito grandes. Ora, o que é que acontece? Neste momento, os agricultores do Norte querem que o governo português mantenha o país como um todo, para isto ficar como está. Os agricultores do Sul, que, como sabem, são os que têm maior influência política, que estão junto das organizações que têm mais poder reivindicativo e que estão mais próximos do governo, querem que se regionalize. Porque se regionalizar, o que é que acontece? Os do Sul, que já são os que mais recebem, passarão a receber muito mais, e os do Norte, que são os que menos recebem por população, passarão a receber muito menos. Portanto, neste momento, dentro do movimento associativo agrícola, há os do Norte que querem a mantida o nível nacional e há os do Sul que querem o nível regional, e vai ser uma forma muito difícil de decidir, porque a solução mais difícil é regionalizar, e essa é aquela que é impulsionada por aqueles que têm maior influência política. Estou curioso para ver o que isto vai dizer. Sobre as ações de combate às alterações climáticas, portanto, o conjunto das medidas, quer nos programas agroambientais, quer nos próprios critérios de greening, visam de alguma forma que os resultados possam contribuir para a Estratégia 2020 da União e, portanto, para o combate às alterações climáticas. Por último, o nosso amigo Luís Graça pôs-me aqui duas questões também muito importantes. Uma delas, o que é ressaltar, que isto tem a ver com a agricultura. Portanto, eu acho que cada vez mais as câmaras municipais têm a ver com a agricultura. Ou seja, quem sou eu, apesar de ter uma experiência autárquica de muitos anos também, mas aqui junto dos dinossauros, mas as câmaras tiveram um papel decisivo neste país durante as 2 décadas, que foi primeiro as infraestruturas que não existiam e que foi necessário instalar em todo o país, e em segundo lugar aquilo que nos impressiona tanto aqui na linha, que é o embelezamento das cidades. De facto, é um prazer vermos as praças, as rotundas, os equipamentos como estes e outros, e digamos, eu acho que este ciclo
de alguma forma está cumprido. Penso que a Lourinhã terá o seu problema de infraestrutura resolvido neste momento. Enfim, nunca há nenhum problema que esteja resolvido a 100%, mas estará a 98% ou 99%. Tem o problema do embelezamento, também penso que é difícil fazer muito mais. Portanto, eu acho que as câmaras agora têm um novo ciclo, e sobretudo com a crise que o país vive, que é olhar para a economia e fazer tudo o que seja possível para estimular e dinamizar a economia. E sobretudo no momento em que o próprio Ministério da Agricultura saiu do terreno. Quer dizer, durante 9 anos, hoje fazer chegar toda esta informação dos apoios, das ajudas, que são tantas e que são tão complicadas, ou são as organizações de agricultores a fazer, ou são as autarquias. Portanto, o Ministério da Agricultura desertou do terreno. Portanto, os cortes sucessivos fizeram com que as portas que foram fechadas foi nos sítios onde estão os agricultores. E, portanto, está tudo em Lisboa, está tudo nos centros das direções regionais. Portanto, eu acho que as câmaras vão ter de desempenhar este papel. E, se calhar, as câmaras que até aqui tiveram arquitetos e engenheiros civis e não sei quem, se calhar no futuro vão ter mais agrónomos e outro tipo de economistas e outro tipo para, digamos, olhar a função autárquica numa outra perspectiva. Portanto, e creio que a sensibilidade que vejo aqui que existe para este tema tem a ver certamente com esta percepção do problema. Por último, uma questão que eu tinha esquecido e que é muitíssimo importante, que é a questão dos jovens e do rejuvenescimento da agricultura. Este é um problema terrível em toda a Europa. Em toda a Europa, apenas 5% dos agricultores têm menos de 65 anos. Portanto, é um número pequeníssimo. Portanto, os agricultores com 60, 65 anos ou mais são a esmagadora maioria. E por isso, porquê? Porque é muito difícil, por duas razões, não é? Por um lado, as pessoas vivem mais tempo, e isso é bom sinal, não é? Nós, se calhar, alguns de nós, se fosse há 30 anos, até já aqui não estaríamos, não é? A esperança de vida era muito mais baixa. Portanto, as pessoas prolongam a sua vida, cada vez é maior, ainda bem. Portanto, a taxa de substituição é difícil. Depois é o problema do acesso à terra. Uma coisa é abrir um restaurante, outra coisa é ter acesso a um bem que é escasso e que é finito e que é um bem, ainda por cima, ao qual está normalmente associado um fortíssimo valor afetivo. Portanto, que é algo que só se vende em última circunstância, não é? E aí também é difícil arrendar, porque nós, mesmo no arrendamento, nós temos uma lei que os rendeiros dirão sempre que é pouco, mas que é uma lei que favorece os rendeiros. E a lei que favorece os rendeiros põe sobre aviso os proprietários, porque resistem a arrendar. E por isso, quais são os incentivos que estão na nova PAC para os jovens? Portanto, em primeiro lugar, eles terão uma majoração de 25% nos pagamentos diretos do primeiro hectare, dos hectares, dos pagamentos por hectare. Portanto, os jovens agricultores, isto é, aquele que tem aos 40 anos, terão 25% a mais. E no segundo pilar, terão um subsídio à primeira instalação que os Estados-membros podem fixar até ao montante máximo de 70 mil euros. Portanto, um agricultor que se instale pode receber um dinheirozinho de bolso de até 70 mil euros, não quer dizer que seja, o Estado-membro pode fixar entre 35, 40, creio que neste momento em Portugal está à volta dos 35 ou 40 mil euros. Portanto, para estas ajudas. E está previsto também que esta majoração dos 25% seja atribuída também aos novos agricultores. Isto é, àqueles agricultores que, mesmo que tenham mais de 40 anos, se instalam pela primeira vez na agricultura. Portanto, o objetivo é, de facto, rejuvenescer através de um quadro de incentivos que permite ainda uma outra coisa, que os Estados-membros, neste caso o Governo, pode decidir usar dinheiro do PRODER para o pagamento de juros com rendas antecipadas. Isto é, se o Estado-membro quiser criar um incentivo, uma vez que a lei do arrendamento rural diz que o primeiro contrato tem de ter um período mínimo de 10 anos. E se alguém diz, não, eu não arrendo a um jovem porque provavelmente ele não vai ser bem sucedido e não me vai pagar a renda. Nesse caso está previsto que o Estado-membro possa ser avalisca de um crédito que permita ao jovem ir ao banco buscar o dinheiro de 10 anos de renda antecipada, paga ao agricultor, portanto que é um grande estímulo receber 10 anos de uma assentada e por antecipação, e depois o jovem paga a renda anualmente ao banco, ficando a custo do Programa de Desenvolvimento Rural os respectivos juros. Portanto, o jovem paga durante 10 anos sem juro a renda, os juros são pagos pelos fundos comunitários e o proprietário recebe a renda de uma só vez, para que com isso seja incentivado a pôr
terras em rendimento. Mas, como digo, isto está previsto no regulamento, mas é preciso agora que os governos queiram aplicá-lo, porque os governos não são obrigados a aplicar todas as regras que estão definidas. Portanto, há regras no segundo pilar, no desenvolvimento rural, em que o governo pode aplicar todas, pode aplicar algumas, pode decidir dar este apoio aos jovens, pode decidir dar os apoios à primeira instalação das organizações de produtores, pode decidir financiar os seguros agrícolas, mas também pode decidir não dar aos jovens e financiar os seguros, ou financiar os seguros e não dar aos jovens. Quer dizer, pode fazer opções, ou pode fazer tudo. Mas, quer dizer, para fazer tudo, também depende do envelope financeiro que se tem, mas, enfim, também se pode fazer tudo com níveis de ajudas mais baixos, ou escolher esta ou aquela medida com níveis de ajudas mais elevadas. Mas, portanto, tudo isso são decisões que cabem ao Governo, através dos respectivos programas de desenvolvimento rural, que cada um dos governos está neste momento a elaborar e que terão de ser aprovados até ao final do ano pelas autoridades comunitárias. Portanto, era muito bom que as organizações de agricultores e até as autarquias tivessem a acompanhar o trabalho que o Governo está a ser feito para saber o que é que depois vai sair de lá. Porque senão depois vê o programa cá para fora e chega-se à conclusão que a medida A, B ou C podia lá estar e não está lá. Mas isso compete às organizações e às confederações de agricultores acompanhar esse debate. Boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar de novo o Dr. Capolas Santos, de facto, e agradecer, enquanto elemento também da candidatura Vivemos a Lourinhã, a sua disponibilidade e a sua clareza, de facto, pelo tema e pela informação que nos trouxe aqui. Gostava de colocar duas breves questões, uma relativamente aos jovens já foi agora, de facto, abordada, e, de facto, essa era uma questão importante, mas ainda, no que diz respeito aos jovens, a questão da formação profissional, não só daqueles que se estão a fazer a primeira instalação enquanto jovens, mas também dos agricultores que já estão instalados, de facto a formação é uma questão fundamental. E hoje em dia a formação decorre, enfim, no âmbito do outro programa, portanto, que é o POPH, e digamos, situar isso ao nível da formação essencialmente agrícola, achava eu acho que era de facto extremamente importante. Tem sido difícil, digamos, ligar esta perspectiva agrícola no âmbito do programa do potencial humano. E tem surgido alguns problemas que, enfim, a pouco e pouco vão sendo resolvidos, mas era importante haver, de facto, uma formação profissional agrícola, como houve, de facto, em tempos atrás. A segunda questão é que existe aqui na zona, portanto, a região demarcada da Aguardentes de Lourinhã, que se debate, enfim, sempre com o problema, nomeadamente, da utilização de licenças de plantio de novas vinhas. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar era, ao nível da liberalização que se fala da vinha, que impacto é que isso pode ter, que datas é que isso eventualmente terá, que perspectivas a médio prazo é que se poderão ter para que, eventualmente, a própria região demarcada possa ser reforçada na sua produção. Esteve aqui há pouco tempo o Dr. Miguel Freitas, exatamente, que colocou já no próprio Parlamento Português algumas questões relativas, de facto, à aguardente. Já temos, digamos, essa informação, de facto, do que foi colocado, não temos ainda a resposta, mas, de facto, é um problema premente, que é como criar condições para que a região demarcada se fortaleça, se assuma, de facto, como grande produtora, uma vez que hoje em dia já estão em vias de exportação já lotes de aguardente e, portanto, era preciso criar essas condições de fortalecer a produção. Muito obrigado. Eu tinha essencialmente três questões muito breves. Uma prende-se com a fiscalização, ou seja, quando fala de ajudas diretas, uma das questões que as pessoas colocam, portanto, como é que se sabe que a pessoa está a produzir, porque pode acontecer, não sei se será ou não, estar a receber sem produzir. Pronto. Uma outra crítica que se ouve muito é que as ajudas são muitas vezes sempre para os mesmos e para os de maior dimensão e que os pequenos não têm acesso. Portanto, nesse caso, a Câmara, como já referiu, pode ter um papel importante no fazer chegar toda a informação, mas que conselhos é que dava para agilizarmos esse processo em termos de um futuro Gabinete de Apoio à Agricultura que a candidatura pretende implementar e que pudesse fazer chegar de uma forma uniforme, atendendo a que muitas vezes aqueles que andam preocupados a trabalhar não têm tempo depois para tratar
das ajudas, e aqueles que não andam tão preocupados na agricultura têm mais tempo para ir procurar as ajudas. E uma terceira questão é uma questão de fundo de uma pessoa que trabalha na banca e que já agora aproveita a sua presença. O projeto europeu era só uma reflexão. Somos confrontados se o dinheiro está seguro no banco, porque se a moeda acaba, se não acaba, e eu gostava da sua sensibilidade de largos anos, me pudesse passar uma mensagem de confiança, como espero, para nós conseguirmos de alguma maneira tranquilizar e sobretudo os mais idosos que dormem muito mal com esta questão, e que quando referiu que os mais ricos querem retomar a política agrícola para si, não havendo a solidariedade, será que isso começa-se a refletir noutras áreas e por onde é que caminhamos? Pronto, aqui não é muito a área agrícola, mas atendendo à sua experiência, gostava que me diga mais alguma coisa, se for possível. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Orlando Rolinho, sou um urbano, embora com antecedentes históricos ligados ao campo. Atalaia. Fiquei satisfeito com, aliás, tenho realmente a apontar o registro da intervenção, da qualidade técnica realmente do Capelo Santos. Vê-se que é uma pessoa com terra, que vive com terra e que tem conhecimentos técnicos para pôr a situação a acontecer num concelho que eu conheço tradicionalmente agrícola. E estava a ficar ligeiramente desapontado porque a percentagem de intervenções em nível ER estava a ser fraca e nomeadamente aumentou a percentagem, estava sensivelmente, das minhas contas, a atingir os 22% de intervenções, nomeadamente os jovens. O meu amigo Luís Graça focou no problema, deixou na questão sociológica, demográfica, tem que ver com questões muito ligadas à inovação técnica, inovação tecnológica no campo agrícola e a questão da juventude, a intervenção da juventude. Eu já vi duas, três intervenções da juventude que representam uma tendência extraordinariamente que eu, como cidadino e que lê os jornais, embora venha ligeiramente afastado dos campos, gostava de ver concretizada aqui, que tem que ver com o crescimento extraordinário, do meu ponto de vista, da introdução, vi agora pelos dados estatísticos da última aplicação do PRODER, o grau a percentagem de mais de 60% de jovens entre 18 a 40 anos. Que a introdução com um capital investido que excedeu 300 milhões de contos no número de empresas agrícolas que se desenvolveram neste ano, 2013, que excedeu os 1000. Tendo em conta que o setor agrícola, de empresas agrícolas, ainda representa uma percentagem relativamente pequena das empresas agrícolas, de todas as sociedades agrícolas do país, portanto, a percentagem que penso que excede não chega a 3%, esta última inovação deste ano 2013 representa, quanto a mim, uma tendência que tem que se ter neste momento, ter em conta, preservar e representa, estamos num enquadramento autárquico, de grandes decisões autárquicas e num período decisivo. Quanto a mim, um autarca neste momento e num conceito de tradições agrícolas que ainda é Lourinhã, com todas as suas componentes turísticas e desenvolvimentistas, enfim, de serviços, tem neste momento uma tradição e um autarca que neste momento se apresenta como o perfil do João Duarte, que conhece muito bem, dos familiares e tudo mais, apresenta-se neste momento com uma grande capacidade, um desafio muito grande, porque as grandes decisões nos próximos 4 anos, tendo em conta o desenvolvimento dos fundos comunitários dos próximos 2014, 2015 até 2020, portanto vai apanhar a legislatura da autarquia, pressupõe neste momento um desígnio, e o desígnio é ter neste momento um projeto, um desígnio mesmo, um projeto agrícola para o Conselho. É claro que temos conhecimentos, o Dr. Capelo Santos depois divulgou um determinado número de componentes, os parâmetros, as balizas que se pensa que se advém nos próximos anos, vai criar, aliás, abriu-se aqui um panacial de discussões extraordinariamente importante, focou-se no aspecto regional, o aspecto centralizado. Lembremos as verbas, são 28 mil bilhões, 28 mil milhões, que se representam nos próximos anos fundos comunitários, das quais a parte agrícola é uma parte importantíssima.
os que já se desenha no governo atual, em termos de forma de gestão, a política que se vai desenhar, vai desenvolver um papel muito grande, quanto a mim, contraproducente em relação à necessidade regionalista que o país, de qualquer forma, vai ter. E o Dr. Capola Santos pôs a dialética como ela se apresenta, nomeadamente os interesses do Sul, vis-à-vis a propriedade do Norte. Mas não queria divagar mais. A questão que eu queria salientar é essa minha satisfação. A inovação tecnológica que a juventude irá representar neste Conselho, tendo em conta a estatística que já representa neste ano, e a passagem da geração das tecnologias e da grande estrada informática. Nós estamos neste momento a assistir em 2013 da pesada herança que começou em 2007. A pesada herança de 2007, nomeadamente a qualificação, e acentuada pela crise, que obriga um determinado número de jovens e pessoas que nunca pensavam ver a sua vida ligada à agricultura, está a acontecer da costa de norte a sul, e gostava de ver recenseamento, o nível qual tem sido o acréscimo de novas empresas agrícolas no Conselho, que quanto a mim, é o desígnio, realmente um projeto que neste momento a autarquia tem que ver, porque quanto a mim, na expectativa que se está a gerar em termos de necessidade de desenvolvimento da agricultura, como substituição de importações, autonomia do ponto de vista ponto de vista alimentar, que já se diz que se chega aos 70%, penso num número um bocadinho... 80%. Portanto, eu pensava que era alto, os 70%. Portanto, excede completamente as expectativas do que nós temos na cidade, do que o urbano tem. Há um outro aspecto também que é muito importante. Começou pela imprensa e a qualidade da informação. Neste momento, as pessoas estão muito mais atentas ao desenvolvimento que vem à aplicação dos fundos. Queria pôr, sem mexer mais do assunto, Luís Graça pôs os pontos, onde é que a autarquia vai intervir neste plano. A autarquia vai ter uma questão decisiva quanto a mim, que vai ser não só o agente que põe em campo o projeto, que vai ser a exemplo das questões sociais, das questões desenvolvimentistas da região. A autarquia tem que ser, neste momento, o motor como nunca foi até aqui. Digamos, até aqui tem sido dada a necessidade de desenvolvimento de uma atividade talvez um bocado passiva. Neste momento vai ter que ter mesmo uma orientação, ter um desígnio, ter um plano, ter uma estratégia. Basear-se em conhecimentos técnicos o mais possíveis. Eu acho que acharia bom o levantamento dos projetos agrícolas, das necessidades de investimento. Porque as últimas notícias que aconteceram de norte a sul, os dados estatísticos, mais de mil empresas formadas neste semestre, no setor agrícola, representa uma porcentagem enorme no setor, nunca até neste momento vista. Tudo com uma porcentagem bastante mais baixa, dos 18 aos 40 anos. Pela primeira vez, eu fiquei surpreendido com os dados que vi isso na imprensa, dos dados da aplicação do PRODER, e sobretudo o grau de investimento colocado. Grande parte sem financiamento. Daí a necessidade que vai ser premente de como a aplicação e os fundos serão distribuídos e a aplicação. E como a autarquia o irá gerir. É uma obrigação da autarquia gerir. É exemplo do que tem feito no aspecto social e no aspecto da saúde, as decisões que tem na agricultura vai ser decisivo. E a forma como vai atrair os jovens, cada vez mais para este Conselho, para este e não para outro, para os vizinhos daqui da região oeste. Portanto, fiquei satisfeito com a intervenção. Gostaria de mais jovens eu notei a alegria com que anunciou que conseguiu o mesmo valor para os próximos anos, para o próximo quadro, que conseguiu manter o mesmo valor de apoio em relação ao quadro que está agora a findar, certo? Aproximadamente. É assim, notei essa alegria com que anunciou e acredito que tenha sido uma grande luta para consegui-lo. Penso que é bastante triste ver todo o valor que não é aproveitado. Ou seja, todas as candidaturas que não são feitas e o valor que retornam. O que é feito? Há alguns estudos para saber o porquê desse valor que não é aproveitado e a nível, eu sei que não faz parte do governo atual, mas já fez parte de um outro governo,
o que é possível, na sua opinião, de fazer para que seja aproveitado esse valor? É só. Obrigado. Muito bem. Então vou tentar ser muito rápido. Fernando Oliveira, a questão da formação. O novo PRODER, não sei se é assim que se vai chamar, não é? Mas o novo Programa de Desenvolvimento Rural vai haver dinheiro portanto, vai haver elegibilidade para a formação. O chamado aconselhamento técnico poderá ser feito pelas organizações de agricultores ou por entidades privadas que poderão candidatar-se e apresentar projetos nesse sentido. Não só para a formação em si, mas para o chamado aconselhamento técnico, ou seja, para que os agricultores sejam informados. Portanto, vai haver dinheiro para pagar a informação aos agricultores sobre as regras que eles vão ser obrigados a cumprir. Sobre a questão da água dentro da viticultura, ainda bem que levantou esta questão, porque eu não tinha falado nela, como não falei de muitas outras, não é? Nós estamos a falar aqui de 4 regulamentos que têm mais de 1000 páginas e centenas de artigos, portanto estamos a falar das questões mais comuns, não é? Mas a questão da viticultura, a questão que se colocava é a seguinte: já tinha sido decidido que em 2015 acabavam os direitos de plantação. Quer dizer que, como sabem, a cultura da vinha tem sido uma cultura condicionada. Portanto, para quem quer plantar uma vinha, tem de ter um direito de plantação e, enfim, tem de comprar no mercado e custa caro, não é? Bem, dentro, na Europa, nestes últimos anos, como sabem, a maioria dos governos tem uma inspiração ideológica de cariz muito liberal, não é? Eu estive no governo há 10 anos atrás, eram 15 Estados-membros da altura da União Europeia, desses 15, eu cheguei a estar no Conselho de Ministros com 13 ministros social-democratas e socialistas, não é? E 2 conservadores. Agora temos 28 Estados-membros. Seguramente há 24 ou 25 governos liberais e conservadores e há 2 ou 3 socialistas. O único com relevância é a França, não é? Portanto, a inspiração é muito diferente. E toda esta inspiração liberal vai no sentido de que é um mercado que deve resolver. E, portanto, as cotas de leite vão acabar, os direitos de plantação de vinha, a intenção era que acabassem também. O que seria catastrófico para nós, não é? Porque a partir do momento em que acaba o condicionamento da vinha, isso quer dizer que cada um pode plantar os hectares de vinha que quiser, não é? É evidente, todos sabemos que haverá no início sempre uma grande tendência a aumentar a área. Ora, isso significa um aumento da produção e um aviltamento dos preços. E, portanto, a liberalização da cultura da vinha terá, a curto prazo, consequências no aumento da produção e no abaixamento dos preços enormes num setor onde nós já conhecemos no passado, quando havia a Junta Nacional do Vinho e a necessidade de intervenção para queimar, etc., não é? E, portanto, o que é que foi conseguido depois de uma luta muito penosa e, portanto, chegou-se a uma solução de compromisso em que não foi avante a ideia de liberalização total, mas que ficou menos protegido do que estava. Ou seja, os Estados-membros que o quiserem fazer poderão, até 2020, aumentar a área de vinha do seu país entre 0,5% e 1% ao ano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no limite, imaginemos um governo liberal, imaginemos que o governo português, para umas coisas é liberal, mas para outras não é, não sabemos nesta questão se será ou não, mas enfim, um governo liberal diz: sim senhor, vamos autorizar o máximo 1% por ano. Ora, 7% da área de vinha portuguesa em 7 anos é um aumento fantástico, com consequências terríveis. Mas também o governo pode dizer: não autorizo. Este ano, portanto, o mínimo é 0,5%. Portanto, este ano só autoriza 0,5%. Portanto, como é que quer dizer? Vai haver mais liberdade para plantar vinhas, mas naturalmente que as pessoas vão ter de se inscrever e vão ter de ser autorizados pelo governo de acordo com critérios que o governo vai decidir, não é? Pode decidir, sim senhor, aumento no Alentejo e não aumento no Oeste, aumento no Douro e não aumento, enfim, o aumento triste. Quer dizer, a média do país tem de ser aquela, não é? Mas, portanto, o governo vai ter de gerir, de acordo com as regiões vitivinícolas, este aumento que, apesar de tudo, vai existir e, portanto, será progressivo, mas, apesar de tudo, será controlado. Portanto, não é uma liberalização total, como alguns queriam, que era a partir de 2015, cada um plantava o que quisesse. Depois, o Renato Henriques falou a fiscalização. Como é que isto vai ser fiscalizado? Bem, isto vai ser fiscalizado como já é agora, e é fiscalizado de forma muito rigorosa, porque é o seguinte: neste momento, como sabe, não é possível fiscalizar todos os agricultores. Eles são fiscalizados por amostragem, não é?
enfim, como a gente também no automóvel, também não é todos os dias que os guardas pedem a carta de condução a todos os condutores do país. Há uns tantos que são fiscalizados e os outros, enfim, têm cuidado de ter aquilo em ordem, não é? E existem penalizações sérias para o Estado-membro. Por exemplo, se a taxa de incumprimento do universo que foi selecionado for muito elevada, no limite, o Governo pode ser obrigado a devolver todos os apoios que receberam todos os agricultores. Portanto, o Governo, e por isso é que vocês nesta história, portanto, essas inspeções de domingo costumam ser muito rigorosas, não é? Porque o Governo, se mais do que X% dos que foram fiscalizados, imagino que em Portugal tem 150 mil agricultores que têm direito a ajudas, não é? A amostragem, por exemplo, é de 15 mil, não é? Imagino que nesses 15 mil, 90% eram apanhados em falha. O Governo poderia ser obrigado a devolver o dinheiro que receberam todos, não é? Portanto, os controles são feitos por amostragem, mas você disse, mas se o agricultor é obrigado a produzir, essa é outra conversa, não é? Porque a partir do momento em que as ajudas deixaram de ser dadas à produção, o agricultor, no limite, não é obrigado a produzir. O agricultor é obrigado a ter uma atividade agrícola mínima. Agora, o que é ter uma atividade agrícola mínima? É eu que tenho 1000 hectares e tenho lá uma cabra? Isso é uma atividade agrícola mínima? Portanto, isso é um conceito difuso, não é? Portanto, é obrigado a ter uma atividade agrícola mínima e é obrigado a manter as terras em boas condições de produção. Porque, como lhe digo, a União Europeia não pode financiar a produção. Portanto, digamos, poderá ser sempre feita a crítica que, com este tipo de ajudas por hectare, digamos, não há propriamente uma forte obrigação de produzir, não é? Mas, de qualquer modo, os agricultores, quando são fiscalizados, é pelas regras que eu falei. Se têm 2 ou 3 culturas, se têm lá a zona de interesse ecológico, vão ser fiscalizados mais sobre as condições para receber. Agora, se tem uma vaca ou se tem 10, se tem uma ovelha ou se tem 200, se tem uma área semeada maior ou menor, digamos, isso não é punível. Pronto, quando falou, esqueci-me de uma outra coisa importante que o Renato também chamou a atenção, que é a questão dos pequenos agricultores. É muito importante, porque vai haver um regime simplificado para os pequenos agricultores. O que é que isto quer dizer? Todos aqueles que recebem menos de 1.250 euros por ano vão passar por um regime simplificado e que ficam isentos de controle. Portanto, isso são a grande maioria. Porquê? Porque um sistema de controle que vai haver se um agricultor pequenino tem 2 culturas ou se tem 5% da área, quer dizer, seria ridículo e a probabilidade de erro seria enorme. E, portanto, decidiu-se que aqueles que têm menos do que aquela dimensão, recebem menos de 250 euros, entram num regime simplificado. Isso quer dizer que recebem aquele montante, não é? Tenham mais ou menos hectares, recebem aquele montante e ficam dispensados da fiscalização. Tem, naturalmente, de respeitar a legislação ambiental do país. Não é? Portanto, tudo aquilo que sejam normas ambientais da legislação nacional tem de ser respeitado, senão perdem o direito. Mas isso são fiscalizados no cumprimento da legislação nacional e não fiscalizados pelo sistema de pagamentos europeu. Depois pôs aquela pergunta difícil dessa, que vale $1 milhão, não é? E que eu não vou responder, não é? Se é seguro ter o dinheiro no banco, não sei, não é? Mas todos nós sabemos que vivemos num momento de grandes preocupações para todos, não é? Porque todos temos consciência que aquilo que nós pensávamos que era de uma solidez indestrutível, que era o sistema bancário, hoje todos temos a consciência que não é, não é? E sobretudo, depois das últimas decisões em que dizem que os depositantes com mais de 100 mil euros, se o seu banco for à falência, eles é que têm de pagar, não é? Portanto, o que quer dizer que é uma coisa que eu acho uma decisão terrível, quer dizer, porque tira a confiança e leva os depositantes a fugirem para aqueles bancos que julgam ser alegadamente mais sólidos. E os bancos mais sólidos, certamente, não são os bancos portugueses, nem malteses, nem da Eslovénia, nem da Bulgária, e, portanto, todos nós sabemos quais são, e, portanto, isto pode acelerar uma transferência dos depósitos para os bancos daqueles países que operam no espaço europeu e que são, alegadamente, mais sólidos do que aqueles outros. Não é? Mas quer dizer que o sistema, quer dizer, nos assustou. Enfim, eu penso que interessa à Europa e interessa ao mundo salvaguardar o seu sistema financeiro. Não é? E é por isso que têm sido dadas as ajudas que têm sido à banca, não é? Que as pessoas dizem, e tal, ajudam a banca e não ajudam os pobres, não sei o quê, mas o que é que isto seria se a banca europeia tivesse tudo entrado em colapso, e só não entrou em colapso porque houve uma quantidade de bancos que foram
nacionalizados in extremis, não é? E não só, não estou a referir sequer em Portugal. E, portanto, quer dizer, aparentemente o sistema está seguro, mas o sistema está frágil, porque os bancos somaram enormes prejuízos, porque concederam créditos sem nenhuma garantia, de toda a forma que nós conhecemos, que hoje todos achamos que foi completamente irresponsável, mas também, enquanto isso aconteceu, não nos preocupámos muito, não é? Quando todos nós víamos como é que o nosso vizinho tem um BMW à porta e ganha 1.500 euros, e como é que fez a vivenda, e como é que... tudo isso, e depois chega-se à altura que, se há um problema de desemprego, se há um sistema de colapso da economia, portanto, todos aqueles créditos, enfim, os bancos ficaram enxameados de crédito mal parado, e todos nós conhecemos exemplos mais ou menos eloquentes do que foi essa irresponsabilidade de conceder créditos sem garantia, sendo que o crédito concedido é o dinheiro dos depositantes, não é? Agora, de qualquer modo, enfim, acho que tem sido feito um esforço muito grande para manter a solidez do sistema financeiro. Ela, de qualquer modo, está ligada também à solidez do sistema económico, ou seja, se a economia se estabilizar, recuperar, quer dizer, agora eu estou convencido é que aquele crédito fácil e responsável que conhecemos não voltará tão depressa, e se calhar ainda bem que assim é, mas também foi também essa ilusão de prosperidade que também nos permitiu, se calhar, ter a ilusão que tínhamos um nível de vida para o qual manifestamente não tínhamos rendimentos em termos gerais, e portanto este ajustamento está a ser feito, mas de qualquer modo, enfim, não sou um especialista nestas matérias, mas também creio que o pior aparentemente já passou, mas que existem sinais de grande preocupação, quer dizer, isso seguramente que existem. O nosso amigo Orlando falou da inovação, dos jovens. Sim, de facto, houve recentemente... Eu, de qualquer modo, relativizo isso. Repara, nós em Portugal temos, para aí, talvez, mais de 300 mil agricultores, dos quais metade deles recebem apoios, não é? Estamos a fazer agora uma grande festa porque se instalaram 7 mil jovens. É uma porcentagem ínfima. Ainda bem, instalaram-se mais do que no passado, porque houve anos, e eu lembro, incluindo aqueles em que eu estive no governo, em que a média de instalação dava nos 200. Quer dizer, se passarmos dos 200 ou dos 500 para uma situação que é bastante positivo, e isto também se deve também à conjuntura, não é? Porque a aspiração, quando eu acabei o meu curso, o sonho de quem acabava um curso era ser empregado do Estado, não é? Hoje, quem acaba um curso, quer dizer, ou trata de arranjar a sua própria empresa, ou emigra. Quer dizer, porque a economia responde de uma forma muito limitada, e, portanto, acredito que houve muita gente, sobretudo, que tinha património familiar, que, com formação e com, digamos, mais capacidade empresarial, se passou a desenvolver um negócio da família que, em muitos casos, estava, digamos, inativo. E é muito positivo que isso tenha acontecido, e há experiências muito positivas em todos os setores, e é isso também que revela a nossa própria situação, como disse há bocado, porque durante muitos anos tratou-se muito mal a nossa agricultura, como dizer, nós importamos tudo, não sei o quê. Não, nós, quando eu estava no governo, autoaprovisionávamos 80% e os últimos dados que vi agora publicados não há volta disso. Portanto, ou seja, nós autoaprovisionamos 80% das nossas necessidades. Não é? Agora, é preciso perceber o que é que isto quer dizer, não é? Quer dizer, isto quer dizer que se você fizesse um muro à volta do país e se não entrasse nada e não saísse nada, o que é que nós tínhamos para comer, não é? E tínhamos para comer 80% das nossas necessidades, mas com uma dieta muito diferente daquela que nós utilizamos todos os dias, não é? Porque bebíamos muito vinho, comíamos muita fruta, quase não comíamos pão e comíamos carne, bastante menos metade daquilo que comemos. Portanto, a nossa dieta, porque nós somos deficitários em muita coisa e somos sedentários noutra, não é? E não é por termos pouca carne e ter muito vinho que a gente, digamos, teria uma dieta equilibrada, não é? Mas em termos globais, nós, sei lá, autoaprovisionamos, nós produzimos mais de 100% no leite, nas aves e nos ovos, chegamos agora aos 100% no azeite, ultrapassamos nas hortícolas e nos frutícolas, que dá 150% das nossas necessidades, e depois temos setores muito deficitários, não é? O pior dos quais é os cereais, não é? Os cereais, nós autoaprovisionamos 20% dos nossos cereais, e a maior parte dos quais é os cereais para a alimentação animal, porque se não os importássemos nem carne tínhamos, não é? E felizmente que agora os novos regadios, o incremento do milho, estão a ajudar um pouco na redução dessas importações, não é? Mas nós, sobretudo, não produzimos cereais panificáveis, não é? Os melhores trigos são trigo forrageiro, de acordo com os padrões de qualidade europeus.
E, portanto, mas isso desde sempre, não é? Ao longo da nossa história, desde o Afonso Henriques, sempre importámos cereais e, portanto, nunca fomos autossuficientes. Não há nenhum país que o seja, porque nem a Rússia, nem os Estados Unidos da América são autossuficientes em todos os produtos. Há sempre déficit e, portanto, por isso é que existe comércio internacional, mas, felizmente, que a crise também tem ajudado a que temos reduzido importações e incrementado exportações. Mas também porque é que estamos a incrementar as exportações? É porque estamos a colher os frutos de 25 anos de investimentos estruturais. Não é? Porque nós, em 25 anos, fizemos regadio, fizemos eletrificações, fizemos caminhos, fizemos centrais hortofrutícolas, renovámos toda a nossa rede de matadouros, modernizámos os lagares, as adegas de vinho são todas novas, e isto foi tudo feito com dinheiro europeu. E, portanto, este gigantesco investimento estrutural feito ao longo de 2 décadas, felizmente, tinha de se ver. E ainda bem que este produto começa a ser visível. Mas isto não caiu do céu, não é? Nem foi o Paulo Portas com a Lavoura nem a Cristas que fizeram isto em 2 anos, não é? Portanto, isto trata-se de 20 anos, de todos os governos e da aplicação dos fundos estruturais, se calhar com desvios aqui e ali, com uma utilização, de uma forma geral, foram muito bem aplicados. E, por último, para responder ao nosso amigo Luís, a dizer, porque é que o dinheiro todo não foi utilizado? Eu posso explicar isto muito bem e vou explicar de acordo com a minha própria experiência. Olha, eu posso honrar-me, e digo isto não por falsa modéstia ou por imodéstia, mas eu executei um quadro comunitário de apoio e executei-o a 100%. Portanto, posso exibir esse galardão. Exibi a 100%. E sabe porque é que eu executei um quadro comunitário de apoio a 100%? Porque tive um Ministro das Finanças, que foi o professor Sousa Franco, quando foi necessário. Porque, repare, você para executar um quadro a 100% tem de aprovar projetos. E depois só paga os projetos quando eles estão executados. Quer dizer que você primeiro, vamos imaginar um projeto, uma adega, não é? Aparece a cooperativa que quer investir 2 milhões de euros numa adega. Você aprova o projeto. E depois, o promotor tem um período para executar o projeto, não é? E, portanto, para executar o projeto, as duas, é-lhe dada uma ajuda financeira quando ele acabar o projeto. Portanto, ele tem de arranjar dinheiro para fazer o projeto. Tem de contratar um empreiteiro, tem de comprar os equipamentos, tem de fazer aquilo. E só ao fim daquilo tudo, quando o projeto está feito, é que recebe o dinheirinho da ajuda. Portanto, quer dizer, uma coisa é aprovar projetos, outra coisa é ter projetos concluídos, não é? E o que é que acontece? É muito fácil. E este governo agora tem feito um grande alarde com os projetos que aprovou. Agora, outra coisa é vão lá ver quantos projetos tem executado. Eu vou-lhe dizer porque é que eu executei a 100% e porque é que eu tenho a certeza absoluta que este quadro comunitário de apoio não vai ser executado sequer a 70%. E quer dizer que há 300 ou 400 milhões de euros que vão-se embora, inevitavelmente. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque no último ano do quadro de apoio que eu tinha 100% de projetos aprovados. Mas tinha para aí 80% de projetos executados. E sabia que muitos destes projetos nunca se executam. Porque muitas vezes há um projeto, um agricultor, que depois zanga-se com a mulher, divorciam-se, aquilo fica de águas de bacalhau. O outro morreu, depois a família não se entende. O outro desistiu do negócio, o outro faliu. Quer dizer, entre o momento em que alguém vê um projeto aprovado e até o momento dele estar concluído, passa-se muita coisa. E então, eu quando estive no governo, consegui que o professor Sousa Franco me autorizasse a aprovar projetos a 120%. Porque eu sabia que havia sempre 20% que não eram executados. Overbooking. E, portanto, o que é que acontecia? Se todos executassem o projeto, o que passava acima de 100% tinha de ser integralmente pago pelo Orçamento Nacional. Ora, nessa altura, um Ministro das Finanças podia fazer isso. Hoje, não acredito que nenhum Ministro das Finanças autorize a Ministra da Agricultura a aprovar projetos em overbooking. Não é? Porque, se eles os executarem, não haverá dinheiro para espalhar. Portanto, ou seja, eu disse isto à Ministra ainda há pouco tempo. Digo, ou você aprova. E neste momento, repara, ainda é pior. Porque no meu tempo não havia dificuldades de crédito. E agora há muitas pessoas que vão ao banco e o banco nem empresta o dinheiro. Mesmo que tenham condições para executar o projeto. Portanto, para que este quadro fosse executado a 100%, é preciso aprovar projetos a 130% ou a 140%. Ora, tanto quanto eu saber, o Governo não está a passar os 100%. O que quer dizer que há 20% ou 30%, na melhor das hipóteses, que nunca serão executados. E você faça as contas, 4 mil milhões de euros, veja quanto é que é 20% ou 30% disso. Portanto, vão ser centenas de milhões de euros que neste quadro comunitário de apoio não vão ser utilizados de certeza absoluta. Infelizmente, enfim, não digo que nestas circunstâncias, se fosse eu que lá estivesse, que fosse capaz de fazer.
Quer dizer, porque isto implicaria uma atuação muito concertada do Governo e o risco de que, se aprovar projetos a mais de 100%, portanto, alguém vai ter de os pagar. Não é? Mas não creio que existem sequer condições financeiras para que, se isso acontecesse, que existisse folga para isso. Senhora, ainda havia aqui, depois pesca, mas fica para outra vez. Não é? Eu gostei da sua intervenção aí em cima, sobre a questão das autarquias, mas a principal função aqui vai ser juntar as pessoas para que as pessoas façam, não é emparcelamento, mas façam organizações de produtores florestais, em que depois cada um, porque há prémios para a floresta, há prémios se for Pinheiro Manso, há 46 anos, não é? Para o eucalipto não há. 46 anos. Há para outros tipos de floresta e há que constituir uma organização de produtores de floresta para ter subsídios. E o que a autarquia tem que fazer é ir à procura de quem é o dono de cada bocado, juntá-los e dizer assim, olha, isto fica aqui, é seu, você morre, o marco eletrónico está aqui marcado, o terreno é sempre seu. Porque efetivamente há uma autoestima, uma estima, um amor à terra e as pessoas não abdicam da terra de qualquer maneira. Esse é um trabalho que a autarquia tem que fazer. O outro é na questão do regadio. Nós temos tudo tão dividido, temos que fazer regadios coletivos, mas dispersos. O que é isso? É servir-se da mesma água, todos ao mesmo preço, mas as propriedades podem não estar todas encostadas umas das outras e serem divididas. Tivemos aqui quase a conseguir com o último ministro da Agricultura. Depois não se conseguiu. Mas é efetivamente essas matérias, o associativismo, aqui o amigo Capola Santos, deu-nos um agrupamento de produtores de batata. Aquilo foi uma noite frio, mas foi uma noite que valeu a pena. Eu e o Alberto Avelino estivemos na Moita dos Ferreiros e os cidadãos da Moita não quiseram um agrupamento de produtores de batata. Não veio para cá. Não se conseguiram juntar. Aqui juntaram-se ao Loricup e conseguiram fazer. E por isso é que, por vezes, as autarquias, eu concordo com o que disse, agora precisa isso, efetivamente, mexer nesta matéria. Precisa de mexer nesta matéria, mas é preciso que também quem está nas organizações de produtores dê uma ajuda. Por exemplo, nós temos aqui uma região de mercado de aguardentes. Mas, infelizmente, temos alguns produtores. E até temos o maior produtor de vinho e de aguardentes do país. Agora, a questão importante é o crescimento da vinha controlado. Não é fazer crescer a vinha porque vai ser transformado em aguardente e a exportação para tudo. Não, aquilo que disse o Capola Santos é verdade. É controlado mais de 0,5% ou 1%, não é mais agora crescer desalmadamente. Mas estava... Só mais um bocadinho. De facto, o excelente debate que tivemos aqui é o quinto hoje e, de facto, estamos com a curva ascendente. Muito importante a gente sentir, de facto, as pessoas aparecerem aqui connosco e partilhar também destas necessidades que o nosso Conselho precisa. Eu também concordo que estamos a fechar um ciclo, que é os investimentos, aquelas necessidades básicas que o Conselho tem tido, e a nossa experiência como autarcas exatamente permite que vamos abrir um novo ciclo. Para abrir este novo ciclo, precisamos estar mais próximos das pessoas, precisamos que as pessoas participem mais nestas ações, que haja mais transparência e que haja mais prestação de contas. Esse é o nosso objetivo. De facto, a agricultura vai ser um tema que nós vamos apostar fortemente. Para isso mesmo, no nosso programa eleitoral, vamos ter um gabinete de apoio ao agricultor, porque pensamos que temos um plano e temos uma estratégia. E esta estratégia vai ser importante para o nosso Conselho. Muito obrigado. E agora...